E o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, e o diretor executivo Bruno Spindel marcam viagem para a Europa para buscar reforços para reforçar o mais querido do Brasil. Vou trazer todos os detalhes para você. Vou falar sobre a situação envolvendo o Barcelona, que quer tirar jogador do nosso Mengão queridão. Meio-campista Nicolás de la Cruz se destaca como o melhor meio-campista das eliminatórias nesse ano de 2023. Rodrigo Caio, meus amigos, tem clubes interessados no zagueiro Rodrigo Caio, mas o jogador ainda tem uma esperança de poder renovar o contrato com o nosso Mengão queridão e poder continuar no mais querido Brasil em 2024. Vou trazer todos os detalhes para vocês, situação envolvendo, jogadores que estão de volta. Éric Pulgar não treinou nesta quarta-feira. Vou explicar aqui por que o Éric Pulgar não treinou, veio a tempo para poder ficar à disposição do técnico Tite, mas tanto a comissão técnica como o departamento médico preferiu preservar o atleta desse treino desta quarta-feira, e eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Então não perde nada, já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marutaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. E eu já começo, é claro, falando sobre a situação envolvendo o nosso meio-campista Éric Pulgar, que junto com Arrascaeta e Varela já chegaram no Rio de Janeiro nesta quarta-feira para ficarem à disposição do técnico Tite para o jogo contra o Red Bull Bragantino nesta próxima quinta-feira. Mas em relação a Éric Pulgar, o jogador não treinou junto com a equipe hoje no CT do Ninho do Urubu, porque o jogador ontem atuou 70 minutos do jogo da seleção do Chile contra o Equador. Sendo assim, o jogador foi preservado do treino desta quarta-feira, uma vez que o jogador é titular absoluto da equipe do técnico Tite. Mas por outro lado, tanto a comissão técnica como também o departamento médico do Flamengo decidiram preservar o atleta, já que o atleta jogou 70 minutos da partida do Chile contra o Equador na noite dessa última terça-feira. Em relação a Arrascaeta e Guilherme Varela, os dois treinaram normalmente junto com o restante do elenco. O Flamengo também teve a volta de mais dois atletas que estavam a serviço da seleção brasileira olímpica, Vitor Hugo e Igor Jesus, que estavam à disposição da seleção brasileira olímpica, já retornaram ao Mengão queridão nessa última terça-feira e treinaram também hoje normalmente, e ficam à disposição do técnico Tite. Flamengo e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta próxima quinta-feira, às 21h30, horário de Brasília. Lembrando que para esse jogo, o Flamengo só conta com um desfalque, que é o atacante Gabriel Barbosa, que está cumprindo suspensão automática e não fica à disposição do técnico Tite. Beleza? Bom, vamos mudar de assunto e vamos falar agora sobre a situação envolvendo o zagueiro Rodrigo Caio, meus amigos. Rodrigo Caio, que vem aí recebendo sondagem de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, querem contar com o serviço de Rodrigo Caio, mas Rodrigo Caio ainda não sentou com nenhuma das equipes para poder definir realmente se vai ou não vai defender as cores de uma dessas equipes. Lembrando que o Rodrigo Caio ainda tem um desejo, ainda sonha, na verdade, tem um desejo e sonha que o Flamengo possa renovar o seu contrato para 2024. As equipes que estão interessadas no serviço de Rodrigo Caio são eles, o Cruzeiro e o Internacional. Existe outra equipe que não foi revelada, segundo o jornalista Pablo Rafael. Ele trouxe nessa quarta-feira a informação que dão conta que existe mais clubes que estariam interessados em contar com o futebol do defensor ano que vem. Ele falou o seguinte: perguntei para pessoas próximas ao Rodrigo Caio que confirmaram interesses de 3 equipes da Série A pelo jogador. No entanto, o zagueiro ainda não sentou com nenhum clube. Disse aí o jornalista e ainda falou o seguinte: Rodrigo Caio tem esperança de uma renovação com o Flamengo, mesmo a diretoria não sinalizando interesse. Finalizou aí o jornalista em relação à situação de Rodrigo Caio. E eu gostaria de saber de você, torcedor rubro-negro, você realmente, sendo a diretoria do Flamengo, pensaria com carinho? Daria mais uma chance para o Rodrigo Caio? Renovaria o contrato de Rodrigo Caio para 2024? Mais um ano, uma temporada aí, defendendo as cores do nosso Mengão queridão? E outra pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é a seguinte: quem você prefere, Rodrigo Caio ou Davi Luiz? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Agora vamos falar sobre o meio-campista Nicolás de la Cruz,
que segue a todo vapor o interesse do Flamengo, o desejo do jogador em poder defender as cores do nosso Mengão Queridão. Nicolás de la Cruz, que é alvo do nosso Mengão Queridão, se destaca como o melhor meio-campista das eliminatórias da Copa do Mundo nesse ano de 2023. Em todas as datas FIFA, o meio-campista sempre esteve à disposição da seleção celeste. Informação trazida lá diretamente lá no Coluna do Flamengo diz o seguinte: o Flamengo está empenhado em contar com Nicolás de la Cruz na próxima temporada. Alvo do Mengão, o jogador esteve em campo em todos os jogos do Uruguai em 2023. As atuações do jogador de 26 anos pela Celeste, inclusive, fizeram do meia o destaque da posição nas eliminatórias da Copa do Mundo. Em 2023, ocorreram 3 paralisações da data FIFA. Nelas, de la Cruz atuou pelo Uruguai em todos os jogos, somando 475 minutos em campo. Titular absoluto da equipe de Marcelo Bielsa, o meia possui 3 gols e a mesma quantidade de assistências nas eliminatórias. De acordo com o site SofaScore, em 6 partidas, o uruguaio deu 16 passes decisivos e obteve 71% certo no drible. Além disso, Nicolás de la Cruz recuperou 28 bolas, sofreu 19 faltas e converteu 75% de chances claras de gol. Situação de Nicolás de la Cruz no Flamengo é o seguinte: Nicolás de la Cruz é o principal alvo do Flamengo para a próxima janela de transferências. Desse modo, o rubro-negro está disposto a pagar os 16 milhões de dólares, cerca de 78 milhões de reais, na cotação atual. Esse valor que o River Plate pede pelo meio-campista. Além disso, o Flamengo conta com o desejo do atleta em atuar com o time carioca, ou seja, resta apenas o acordo com o River Plate pelo valor, já que os argentinos são detentores de 50% dos direitos econômicos do meia, enquanto o restante fica com o Liverpool do Uruguai de Montevidéu. Então, assim, o Nicolás de la Cruz, gente, a gente sempre já vem falando aqui, é um jogador indispensável, jogador titular absoluto da seleção do Uruguai. Jogador que o Flamengo quer muito, jogador que o Flamengo vem tentando de todas as formas. O Flamengo vai realmente aí conseguir essa aquisição. Eu acredito que sim, eu acredito que o Nicolás de la Cruz vai reforçar o nosso Mengão Queridão. Existem aí sondagens, né, interesses, sondagens não são propostas. Proposta que o River Plate hoje tem na mesa é a proposta do Flamengo. O único clube em pare hoje pelo meio-campista Nicolás de la Cruz é o Clube de Regatas do Flamengo, por enquanto, neste momento. Agora o Flamengo não pode também, né, achar que já está com a faca e o queijo na mão e dar mole. Vir outra equipe e poder aí tirar, quem sabe, tirando o Nicolás de la Cruz do River Plate da Argentina, mesmo com o desejo do jogador em defender as cores do nosso Mengão Queridão. Beleza? Bom, agora vamos mudar de assunto e vamos falar sobre a situação envolvendo o jogador que entra na mira do Barcelona da Espanha. Na verdade, o Barcelona já tentou a contratação do jogador na última janela de transferências e agora novamente volta as atenções pela contratação do atacante Peterson, do mais querido do Brasil. Segundo as informações trazidas lá no portal Bola VIP, o Barcelona da Espanha continua interessado no atacante Peterson, que foi campeão brasileiro sub-20 ao lado de Lohan. Barcelona quer a joia do Mengão Queridão. Na janela passada, o Barcelona tentou a contratação do jogador por 3 milhões de euros, equivalente a 15 milhões de reais, e o Flamengo negou a intenção de venda na época. Peterson chegaria por empréstimo com opção de compra avaliada entre 3 e 4 milhões de euros, 15,8 a 21 milhões de reais, e seria emprestado ao Barça Atlético ou time B do Barcelona. Peterson chegou ao Flamengo em 2017 com 13 anos, atualmente está com 19 e possui contrato com o clube até dezembro de 2026. Sua última multa rescisória está estipulada em 100 milhões de euros, 526 milhões de reais. Esse é o valor da multa rescisória, mas o Barcelona já sinalizou um empréstimo com valor de entre 3 a 4 milhões de euros. E para você, torcedor rubro-negro, você sendo a diretoria do Flamengo, negociaria o atacante Peterson por esses mods com o Barcelona da Espanha? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, vamos mudar de assunto e vamos falar sobre a situação envolvendo viagem de Marcos Braz e Bruno Spindel para a Europa.
a intenção dos dirigentes do Flamengo é buscar reforços já nesta próxima janela de transferências na Europa. E já existem 2 alvos definidos para a dupla ir buscar no futebol do velho continente. De acordo com o setorista Júlio Miguel Neto, Marcos Braz e Bruno Spindel já teriam uma viagem marcada para a Europa em dezembro, a fim de conduzir 2 negociações, a do lateral esquerdo Alexandro e do volante Wendel. Alexandre está em fim de contrato com a Juventus, mas os italianos já deixaram claro que não vão utilizar o lateral esquerdo em 2023. A chance de uma rescisão amigável, o que viabilizaria a chegada antecipada ao Ninho do Urubu. Por sua vez, o Wendel é um velho conhecido de Braz e Spindel. Nas últimas 2 janelas, o Flamengo tentou contratar o volante do Zenit da Rússia, porém, o clube do leste europeu dificultou as negociações. Em agosto, o Flamengo não conseguiu chegar a um acordo com o Zenit, que no fim exigiu 18 milhões de euros, um total de 95 milhões de reais, mais o pagamento do mecanismo de solidariedade de 50% do valor total à vista. Chateado na ocasião, o Wendel avisou que na próxima janela de transferência chegará ao Clube de Regatas do Flamengo. Chegamos perto. Na próxima eu vou para o Flamengo, relatou o meio-campista, que já deixou claro que quer jogar no nosso Mengão queridão. Essa será a 3ª janela seguida que o Flamengo vai tentar o Wendel. Relembrando que em junho de 2022 também houve o volante de 26 anos tem vínculo na Rússia até junho de 2027. E agora, segundo o jornalista Júlio Miguel Neto, trouxe a informação que Marcos Braz e Bruno Spindel estão de viagem marcadas para o próximo mês de dezembro, para poder ir em busca dessas 2 contratações. Alexandro, lateral esquerdo da Juventus, e o Wendel, volante do Zenit da Rússia. E você? O que você acha sobre essa situação envolvendo esses 2 atletas? Realmente são nomes que chegariam com bons reforços para reforçar o nosso Mengão queridão na próxima janela de transferências? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. É claro que a gente vai seguir focado com tudo, sempre ligadaço em tudo que está acontecendo no nosso Flamengo, para deixar você sempre muito bem atualizado de tudo o que acontece no nosso mais querido do Brasil. Mas o de agora foi isso. Eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fiquem com Deus. Até a próxima. Saudações rubro-negras.